extraordinária, direto do reino para você. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Felizes? Estão animados? Estão entusiasmados? Viver com Cristo é sempre uma alegria, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos complicados. Ainda assim a gente tem uma certeza, Ele é por nós e isso traz força ao nosso viver. Então, essa verdade é uma verdade que nós precisamos dia após dia nos alicerçar e firmar no nosso coração. Amém? Bem-vindo você que está nos acompanhando em casa, não sei da onde. Se você se sentir à vontade, você pode colocar aí no chat. Eu sou de tal cidade, tal lugar, que você com certeza será muito bem-vindo. A gente ama conhecer pessoas, a gente ama ter pessoas novas no nosso meio, na nossa casa. E sinta-se à vontade para estar na nossa casa online e presencial. Amém? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada pela tua generosidade que está sobre as nossas vidas. Que esse momento seja um momento onde a tua palavra venha encontrar o nosso coração e venha encher o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração de fé, de alegria. E que nós venhamos sair daqui hoje com uma transformação na nossa mente. Muito obrigado por isso. Amém e amém. Amém? O tema de hoje é... Vamos lá, o tema de hoje é como Deus trabalha. Esse é o nosso tema. Muito obrigada, moço da produção. Como Deus trabalha. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tá um ao ele. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante e muito incrível, na verdade. Eu tenho certeza que você vai ter um momento onde vai ter um giro de chave na sua cabeça e você vai ficar assim, uau! E eu também fiquei assim na hora que eu estava fazendo, eu fiquei, uau! Então, eu tenho certeza que a palavra de hoje vai ser para nos animar, e nos encorajar e transformar a nossa vida, amém? Como Deus trabalha. Se tem uma coisa que eu e você, nós precisamos buscar, conhecer, é sobre Deus. Isso não tem dúvida. Eu e você precisamos buscar, conhecer e saber quem é Deus. Qual é o caráter de Deus. Buscar conhecer a maneira que Deus trabalha. Ou a maneira, se você preferir, a maneira que Deus age. Nós precisamos buscar conhecer quem Deus é. Como Ele trabalha, como Ele age, como Ele transforma a nossa vida. Isso é algo importante. Isso é algo que nós precisamos buscar aprender. E aí, nós temos duas maneiras de buscar conhecer Deus. Certo? Existem duas maneiras para eu e você buscarmos, conhecermos quem Deus é. A primeira maneira é através da palavra. Através da Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia, a gente está vendo Deus. Você não está vendo apenas palavras escritas. Você está vendo o próprio Deus. Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Então, cada palavra que está aqui foi inspirada por Deus para que homens e mulheres escrevessem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus. É através da mensagem, através da palavra, que eu e você podemos conhecer mais sobre Deus. Essa é uma das maneiras. Conhecer através da palavra. A segunda
Calma aí. Já me perdi. É assim, gente. É uma euforia que tu erro. Vamos lá. A primeira maneira é conhecer através da palavra. Como eu já disse, a palavra vai me dizer quem Deus é, o caráter de Deus, sobre os princípios e os valores de Deus. É isso que a palavra vai nos ensinar. E aí uma coisa que muitas vezes a gente possa ter ouvido, ou enfim, aprendido, é que conhecer a Deus é um mistério. É um mistério quem Deus é. É muito... Deus é Deus e nós não conseguimos conhecer Deus. Nós não temos como chegar, sabe? É um mistério que se faz em torno de Deus. Como que você vai descobrir o caráter de Deus? É um mistério, é segredo. Você só vai conhecer se você dobrar seu joelho e orar. E aí Deus vai falar assim, tô aqui. Agora eu vou te falar. É muito misticismo, na verdade, isso daí. Isso daí já é misticismo, já é outra coisa. Mas as pessoas colocam um mistério como se fosse algo, um segredo que Deus não quer revelar para as pessoas, que só algumas vão conhecer. Mas a verdade é que não existe nada de misterioso, nada é secreto. Tudo é muito claro. Primeiro, pela palavra. E segundo, a gente conhece Deus, a gente conhece quem Deus é quando a gente olha para a pessoa de Cristo. Quando eu e você olhamos para Cristo, nós vemos o próprio Deus. Se a gente vê lá na Bíblia, na sua Bíblia, em Colossenses 1,15, vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Tem uma versão que fala, quando olhamos para o Cristo, para o Filho Jesus, vemos o Deus invisível. Então, quando nós olhamos a história de Cristo, a pessoa de Cristo, nós estamos vendo sobre Deus. Quando nós lemos ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, a respeito de Cristo, nós estamos lendo a respeito do próprio Deus. O próprio Deus. Isso não é fantástico? Então aqui nós temos duas maneiras de conhecer Deus. Através da palavra e através de Cristo. Certo? Se você ler em João 10, vai dizer que o próprio Jesus, ele fala, eu e o Pai somos um. Então Deus está no Filho e o Filho está no Pai. Quando você olha para o Filho, você olha para o Pai. Quando você busca conhecer Cristo, você está conhecendo o Pai. Os três são um. E isso é algo incrível. Isso é algo importante da gente compreender. Basta eu e você olharmos para Cristo e para a palavra que nós vamos encontrar as respostas sobre quem Deus é. Só que hoje eu vim trazer uma outra pergunta. Como Deus trabalha? Como Deus trabalha? Como Deus trabalha em nós? Como Ele age em nós? O que Ele faz em nós? Qual é a maneira de Deus trabalhar? Você já se fez essa pergunta? Se você nunca se fez essa pergunta, então hoje você está se fazendo essa pergunta. E é importante nós fazermos as perguntas, porque Deus responde às nossas perguntas. Vamos lá. Eu quero ler com você Colossenses, o capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5, o verso 6, o verso 9 e até o verso 12. A gente vai ler Colossenses bastante. Mas a gente vai ler na versão a mensagem, tá bom? Colossenses 1, o capítulo 1 e o verso... Eita, não tem espaço para tudo aqui, não. Sorry, eu sei que a produção vai ficar uma arara comigo, porque eles não gostam que eu faça isso, mas tudo bem. A gente faz do mesmo jeito. Vamos lá. Colossenses, o capítulo 1,
do verso 5 em diante. Vamos lá. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês como na primeira vez em que ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. Agora a gente vai pular para o verso 9. Diz assim: saibam que, desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo glorioso e belo que Ele tem para nós. É uma poesia quase já. Mas esse texto tem pontos tão importantes, mas tão importantes da gente compreender, que quando eu li, eu fiquei, uau, que incrível. Se a gente ler o verso 9, a gente vai ver Paulo falando o seguinte: pedindo que Deus dê a vocês uma mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. É tão interessante que ele colocou, na verdade, ele está pedindo, ele pede a Deus para que as pessoas entendam como Deus trabalha. Ele coloca como se isso fosse... Realmente, isso é importante. Vocês precisam entender a maneira que Deus trabalha. Vocês precisam compreender de forma perfeita, de forma plena, como Deus age, como Deus faz as coisas. É isso que ele está colocando. É isso que, na verdade, ele ainda ora a Deus. Deus, que essas pessoas vão compreender. Elas precisam compreender como você age, como você trabalha. Então, eu quero hoje, junto com você, analisar como Deus trabalha. A gente vai juntos analisar isso. Aí você na sua cabecinha e eu te dando alguns pontos. Ok? Se a gente voltar lá no início, Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver Deus criando todas as coisas. E é tão engraçado e é tão interessante que toda vez que Deus criava algo, qual frase que aparecia depois? Toda vez Deus criava, alguém chuta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que eu não escuto daqui, gente. E viu que aquilo era bom. Falou, sol, lua. E viu que aquilo era bom. Terra, mar, e viu que aquilo era bom. Animais, o homem e a mulher, e viu que aquilo era bom. Então aqui a gente já vê algo parecido. Toda vez que Deus fazia algo, ele via que aquilo era bom. Então aqui a gente tem uma resposta já. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia vai nos mostrar em vários momentos a bondade de Deus.
desde o início até o final da Bíblia, você vai ver a bondade de Deus. No Antigo Testamento, você vai ver Deus sendo bom. O povo que saiu do Egito, estava lá no deserto. Cara, descia um maná. Isso não é bondade? Vinha do céu o maná. De noite, para eles não passar frio, tinha uma tocha para esquentar e iluminar eles. Isso não é bondade? Isso é bondade. Se a gente voltar um pouco antes, abriu o mar vermelho, cara. Isso é bondade. Isso é bondade. Abraão, aonde Abraão ia, prosperava. Mesmo que era no meio do nada, do deserto, prosperava, ele plantava e prosperava, aquilo dava. É a bondade de Deus. Então, desde o início, a gente vê Deus bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Aqui a gente já tem uma parte da resposta. Um pedaço dela. Se a gente ler Romanos 12, 2, vai nos dizer que a vontade de Deus é... Vamos ver se as pessoas conhecem a Bíblia. Nossa, vocês são bons, gente. Gostei. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele não faz coisa ruim. Uma coisa ruim é bom? Não, já está falando é ruim. É agradável? Não. Muito menos perfeito. A vontade de Deus, aquilo que Ele quer para mim e para você, é bom, perfeito e agradável. Então, Deus, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mais uma parte da resposta nós temos. Você está encaixando aí na sua cabeça? Vai encaixando que daqui a pouco você vai ficar assim, eita. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então Deus faz coisa boa. Ele transforma uma situação ruim em algo bom. E isso é o que a gente vai ver na Bíblia. Eu dei o exemplo agora. O povo diante do mar, e agora? O que a gente vai fazer? Era uma situação ruim, não era? Estava vindo os soldados para matar todo mundo. O que aconteceu? Deus falou para Moisés, taca esse cajado aí no chão. Pum, pum, abriu. Passaram. Não se transformou em algo bom? Se transformou em algo bom. Seria ruim se ele tivesse ficado e morrido. Isso seria algo ruim. Deus transforma uma situação ruim em uma situação boa, em uma situação favorável. Tem um outro ponto no Antigo Testamento que vai mostrar para nós um pouco sobre Deus. No Antigo Testamento, Deus ele se apresenta de vários nomes. Eu não trouxe todos, porque tem mais aqui. Mas eu trouxe 3 que são os mais conhecidos. Que é o Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Jeová Rafá, o Senhor que sara. E o Jeová Shalom, o Senhor da paz. São 3 nomes que Deus se apresenta para as pessoas. E você percebe que são 3 coisas boas? Proverá, que sara e o Senhor da paz. São 3 nomes que ele se apresenta que tem um significado incrível. O Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que traz paz. Isso no Antigo Testamento. Lá, por isso que eu falei, do início ao fim você vai conhecer, você vai ver a bondade de Deus. Não é só no Novo Testamento que você vê a bondade de Deus, é do início ao fim. Só que existe uma diferença bem grande entre o Antigo e o Novo. Mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje, não. Mas Deus, ele se mostra e ele traz para mim e para você
pedaços do caráter dele, partes do caráter dele. Ele é um Deus que provê, ele é um Deus que cura e ele é um Deus que traz paz. Isso são pedaços do caráter dele, partes do caráter dele. Fora que ele é um Deus bom, porque tudo que ele faz é bom, isso a gente tem lá no início da criação. E fora que a gente lá em Romanos viu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem um Deus que cura, que traz paz, que provê, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável e que tudo que ele faz é bom. Tá encaixando aí na sua cabeça? Isso é se a gente olhar a palavra. Mas e quando a gente olha para Cristo? Como a gente conhece Deus olhando para a pessoa de Cristo? Gente, se a gente olha para Cristo, a gente vê com mais clareza ainda Deus. Muito mais clareza. Porque se Cristo e Deus são um, aí que você vai ter uma clareza maior ainda. Aí que você vai ver. A gente vê claramente Deus dentro de Cristo, Deus sendo Cristo, em 3 pontos. Lembra que eu falei? O Senhor proverá, o Senhor que sara e o Senhor da paz. Lembra? Os 3 nomes que Deus se apresentou. Quando a gente olha para Cristo, a gente tem 3 situações que vai mostrar exatamente isso acontecendo. A multiplicação é provisão, multiplicação do pão e peixe, levantou, multiplicou, todo mundo comeu. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas Jesus sarou? Isso não dá nem para contar. Várias, paralíticos, o cego, o surdo, meu Deus, curou. A Bíblia não vai lá para mim e para você em Isaías dizer que ele é o príncipe da paz? Então, quando a gente olha para Cristo, a gente está olhando Deus. E aí, a minha pergunta para você, quando você pensa nesse nome, Jesus Cristo, na pessoa Jesus Cristo, o que você imagina, como você imagina que essa pessoa era? Como você imagina que essa pessoa era? Quem sabe a pessoa falar, era uma pessoa boa? Era uma pessoa que... Ih, eu não escutei nada. É os ventiladores, as luzes, eu não escuto nada. Mas era uma pessoa boa, era uma pessoa que cuidava do próximo, era uma pessoa que se importava com o outro. Isso não são coisas boas? Era uma pessoa que se entregou pelo próximo. Ele não foi obrigado. Deus não chegou para ele e falou assim, tu vai e tu vai. Não é que nem, sabe, aquele filho desobediente, que a mãe fala, vai limpar o quarto. Eu não vou. E se vai, vai assim. Não, Jesus não foi assim. Jesus, quando tudo aconteceu, Jesus falou assim, eu vou. Eu vou. Eu vou me entregar. Então aí a gente já vê o caráter de Deus. Na pessoa de Cristo a gente vê quem Deus é. É uma pessoa que foi alguém que se entregou, que se doou por mim e por você. A gente pode ver claramente na pessoa de Cristo como Deus transforma uma situação ruim em algo bom. Como Deus transforma uma doença em milagre. Como Deus transforma a escassez em abundância. A gente vê claramente isso. Se a gente voltar a ler em Colossenses, a gente vai ver no do verso 3 ao verso 6, a gente não vai ler, tá, gente?
mas só para... A gente vai... Se você pegar em casa e for ler, é isso que eu estou querendo falar. Do verso 3 ao verso 6, a gente vai ver Paulo falando sobre ser grato do povo, dos colossenses, dessas pessoas, dessa igreja, como eles se firmaram na mensagem de Cristo. É isso que a gente vai ler do verso 3 ao verso 6. Ele agradecendo. Eu agradeço, que bom que vocês, sabe, que essa mensagem está ainda em vocês, que vocês se apegaram a essa mensagem, que vocês estão firmados na mensagem, no ensino que vocês aprenderam. Aí no verso 9 a 12, ele vai falar sobre aquilo que ele ora. E aí isso é muito engraçado, porque ele começa falando, eu sou grato a Deus porque vocês se firmaram na mensagem. Mas quando ele vai falar, oro a Deus para que vocês permaneçam firmes. Ele fala, gente, você está firmado? Ótimo, mas continue firme. Você está alicerçado na mensagem? Ótimo, mas não se bobeie. Continue firme. É para isso que eu oro. Eu sou grato porque vocês estão alicerçados, mas eu vou continuar orando para que vocês permaneçam nisso. Se a gente olhar no verso 5 e no verso 6, ele vai falar algo tão interessante sobre a maneira de nós conhecer Deus. Vamos lá, o verso 5. Verso 5, verso 6. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje, como na primeira vez em que ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte. Deixa eu ver, nós estamos no 6 agora, né? Como acontece entre vocês. Continua? É que é diferente a Bíblia Mensagem, gente. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. É tão interessante porque ela coloca assim, a mensagem é tão real entre vocês como na primeira vez em que ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo mundo. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais ela. Lembram quando eu falei que a maneira que nós passamos a conhecer sobre Deus, uma das maneiras é através da palavra? Através da palavra a gente conhece quem Deus é? A palavra revela para mim e para você sobre Deus. Quando a gente ouve a mensagem de Cristo, a gente está ouvindo a respeito do Pai. E aí é tão interessante, porque ele fala, a mensagem é tão real, a palavra de Cristo, o ensino de Cristo. Essa mensagem é tão real em vocês. E aí depois ele fala, essa mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte. E aí ele continua. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a sempre querer mais. Quando a gente conhece a mensagem de Cristo, quando a gente conhece a palavra de Cristo, a gente vai ter compreensão sobre quem Deus é. A palavra vai nos revelar quem Deus é. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte. A verdade é que a palavra, a mensagem, o ensino de Cristo gera frutos em nós. Essa mensagem nos transforma. Essa mensagem nos fortalece, essa mensagem traz mudança dentro de nós. Não tem como eu te colocar Deus e a mensagem em lados opostos. Não tem. Deus e a mensagem são uma coisa só.
Eu quero conhecer Deus, eu preciso ouvir a mensagem de Cristo, aquilo que Cristo me diz, porque Cristo vai revelar o Pai. Então, toda vez que Cristo fala algo, a gente precisa prestar atenção. O que Cristo está revelando para mim que diz a respeito do Pai? Essa mensagem gera frutos em nós. Se a gente ler um pouquinho mais em diante, a gente vai ver que vai dizer assim: vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Aqui agora a gente vai chegar num ponto. Beleza? A gente aprendeu como Deus trabalha. Como Deus trabalha? Deus é bom, então tudo que Ele faz é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele é um Deus que cura, que traz provisão, que traz paz, reconciliação. Ele coloca o amor, Ele transforma a nossa vida. É assim que Deus trabalha, certo? Você concorda comigo? Que é assim que Ele faz? Ok. Vocês aprenderão como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Só que aqui, eu quero fazer você pensar um pouquinho mais. Ok? O título da mensagem é Como Deus Trabalha. Mas como Deus está trabalhando se Ele está descansando? Você entendeu a pergunta? Senão eu reformulo ela para você. Como Deus está trabalhando se Deus está descansando? Vamos colocar assim. Eu vou pegar uma cadeira de novo. Me passa essa cadeira, Jeff, fazendo favor. Obrigada. Eu estou descansando. Ah, Jesus Cristo é poder. Quero levantar daqui agora. Eu estou descansando. Tem como eu estar trabalhando enquanto eu estou descansando? Não, porque eu estou descansando. Não vamos trazer os trabalhos digitais de hoje em dia, que tem gente que trabalha para o celular. Não. Tem como eu estar capinando? Então vamos dar assim. Tem como eu estar capinando sentada? Não, eu tenho que estar de pé. Nunca capinei, graças a Deus. Então a minha pergunta, eu vou fazer de novo para você. Como Deus está trabalhando se Ele está descansando? Deus não está trabalhando, Deus está descansando. Eu vou te dar umas dicas. Vocês lembram a criação? A gente voltou para a criação. O que aconteceu no 7º dia? Deus descansou. Ele viu que o trabalho estava concluído e Ele descansou. Só que, quando Adão e Eva comeram do fruto e pecaram, Deus Ele começou a trabalhar de novo. Ele falou assim: agora eu vou começar a trabalhar para restaurar o homem. Eu preciso trazer de volta o homem para o lugar onde ele nunca tinha que ter saído. Então ele começou a trabalhar. Certo? Ele começou a achar uma solução, vamos colocar assim. Ele já tinha solução. Mas para você entender, para não ficar tão estranho na tua cabeça. Ele começou a achar uma solução para resolver o problema do pecado. Para trazer o homem novamente para perto dele. Só que quando Cristo apareceu no jogo, aqui aconteceu algo muito interessante. Quando Cristo vem, morre e ressuscita, o que antes de Cristo morrer, Ele falou na cruz? Está consumado, está feito, está acabado. Eu fiz tudo. Aí Ele morreu, ressuscitou, aquilo se concluiu, se concretizou. Então, tudo foi resolvido.
Se a gente lê, a Bíblia vai dizer para mim e para você que depois que Cristo ressuscitou e ele foi para os céus, ele se assentou à direita de Deus. Sentar é significado de descansar. Deus está sentadinho do lado dele, eles dois estão, olha, pai, tudo bem? Que legal. E por que Deus está descansando? Porque Cristo fez tudo. Tudo já foi resolvido. Vocês conseguiram entender? A obra de Cristo foi completa. Na pessoa de Cristo, tudo o que precisa está em Cristo. A paz está em Cristo. A cura está em Cristo. O amor está em Cristo. A provisão está em Cristo. A transformação está em Cristo. A alegria está em Cristo. A vida está em Cristo. Tudo está em Cristo. Cristo já nos deu todas essas coisas. Elas já estão sobre nós. O que eu preciso então para viver isso? É a mesma coisa. Eu vou chamar o Jeff. Eu gosto de chamar as pessoas, né? Eu gosto de fazer as pessoas. Pode ir. Eu já fiz essa daqui, uma coisa parecida aqui, mas eu vou fazer de novo. A Bíblia, vamos dizer que é minha, mas não é minha, tá, Jeff? É só um jogo aqui, tá? E essa Bíblia é minha. E eu estou te dando. Ela é sua. Ela é sua. Eu dei para você. Ela é sua. Se ele pegar, ele vai usar ela, certo? Se ele pegar, ele vai usar. E se ele não pegar? Ele vai usar? Não. Ele só vai ficar olhando para mim, como ele está fazendo. Já é dele. Eu não estou falando assim, é sua se você pegar. É dele, se ele pegar, ele vai usufruir. Mas já é dele. É a mesma coisa. Agora, se ele pegar, ele usufrui, ele vive isso. Mas já é dele. Isso é uma coisa importante de entender, gente. Já é sua. Você já tem aquilo ali. Por que você não vive? Porque você não pega. Você não usufrui, você não vive porque você não pega. Você só olha. E aí Jesus está do teu lado falando, pega. 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 E aí você olha. Pega. Ainda bem que Jesus tem uma paciência, porque a gente já pega a desgraça. Muito obrigada. É sua. É sua já. Tudo aquilo que Cristo conquistou está à sua disposição. Deus, ele está assentado, descansando, assim como Cristo está assentado, descansando, e assim como nós precisamos estar assentados, descansando. Aprendam como Deus trabalha. Vocês aprenderam como Deus trabalha. Deus, ele está descansando. E aprenderão como fazer o trabalho de vocês, que é descansar. Cristo já nos deu, elas já estão sobre nós. O que eu e você precisamos para viver é fé, é crer que isso se torna real na minha vida natural. Calma, deixa eu abrir de novo para nós ler de novo. A gente vai ler de novo Colossenses 10. O verso 10. Eita, que agora eu me perdi. Achei. Colossenses, o verso 10. Vai falar assim.
Vou ler ali que eu me perdi. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhosos do trabalho que vocês realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. O nosso trabalho é descansar. Se a gente ler o próximo verso, a gente vai ver. Pode pular para o próximo. Oramos para que vocês permaneçam. E olha só que interessante. Olha que interessante. Primeiro ele falou: aprendam como Deus, vocês aprenderam como Deus faz, agora vocês vão fazer também. Oramos para que vocês permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Eu agora compreendi que Deus está descansando, a obra de Cristo foi completa, então tudo está disponível para mim. Deus, ele não precisa... Vou dar um exemplo, para você entender, caso você não tenha entendido. Fiquei doente. E aí Deus, eu preciso que o Senhor me cure. Deus, ele não vai levantar da cadeira e vai falar assim: esse aqui precisa de cura, esse aqui precisa de cura, o que a gente faz agora? Não. Ele vai olhar para Jesus, Jesus vai olhar para ele e falar: Pai, eu já dei a cura para essa pessoa. Entenderam? Ele não precisa levantar mais e fazer alguma coisa. Tudo já foi feito. Jesus, eu preciso que a minha família seja restaurada. Ele não vai levantar correndo. E como nós vamos fazer isso? Não. Ele está sentadinho, pleno, calmo, sereno, falando: eu já te dei tudo isso. Creia que a sua família já é restaurada. Aprendam e façam como ele. Nós precisamos descansar e permanecer firme nesse descansar. A gente precisa confiar, depender, permanecer firme nessa dependência. Isso é ser intencional também. Isso é ser intencional, sabia? Você depende e permanece dependendo de forma intencional. Aparece a situação, doença, vamos mudar essa situação, uma doença. Como de forma intencional você vai passar a confiar em Deus? Você vai, dentro de você, com a sua boca, você vai confessar: eu dependo de Cristo e eu sou curada, porque Cristo levou a minha doença na cruz. É de forma intencional. Não é quando você está sentindo que você vai falar isso. Porque das 99 vezes que você vai falar, uma vez você vai sentir. E o resto você vai ter que falar: não, eu vou falar porque eu vou falar. De forma intencional. Nós precisamos permanecer nisso. Permanecer. Por isso, mantenha a mensagem de Cristo em seu coração e na sua mente. A mensagem vai gerar cada vez mais compreensão sobre como Deus é, sobre como Ele age ao nosso favor, sobre que Ele cuida de nós, sobre Ele ter suprido já todas as nossas necessidades e permaneça firme nesse descanso. Como eu falei, gente, descansar é intencional. Você não sente, eu estou sentindo uma vontade de depender de Deus. Não é assim que funciona. Você pega a sua vida e você fala assim: está aqui, Jesus, eu não consigo resolver essa vida está uma droga. É só você.
Isso é importante demais, gente. Isso é muito importante. Não é pouco importante. É muito importante. Você precisa compreender e entender que tudo já está sobre você. Tudo, 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 tudo. O estar consumado de Cristo é tudo. 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 Você vai viver isso através da sua fé. E aí você ouve a mensagem gera frutos, fortifica a sua fé. E assim você vai vivendo de graça em graça, de graça em graça, de graça em graça, dia após dia. Mas não é por um sentimento, não é por uma visão. Eu tive uma visão, um sonho. Deus falou, creia em mim, confie em mim. Não é assim. Ele já deixou a palavra. A palavra já está dizendo para mim e para você, confie em mim. Eu venci todas as coisas. Não é por sentimentos, não é por... Não é. Não viva a sua vida por sentimentos. Viva a sua vida por fé. Quando os sentimentos quiserem serem maiores, sabe? Fale assim, calma aí, vamos tentar abafar isso aqui e vamos ver o que a minha fé me diz. A fé prevalece, não sentimentos. Tudo já foi dado. Como Deus trabalha? Deus descansa. Deus não está mais trabalhando. Deus está descansando. E Cristo está descansando. E nós precisamos descansar também. Descansar. Quem sabe você vai me falar, mas Sara, eu não consigo. Calme. Calma. Sabe o que você faz? Sabe o meu conselho para você? Ouça a palavra. Todos os dias, leia a palavra, pegue um versículo e leia, pegue outro versículo e lê, e lê, e lê, e lê, e lê. Sabe, gente, leia Colossenses. Meu Deus, que livro maravilhoso. Se você pudesse ainda ler na mensagem, é mais maravilhoso ainda, porque é incrível essa versão. Leia, leia. Sabe o que vai acontecer? O que está dizendo aqui? A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte. Não é pela sua força. Ele vai gerar isso em você. O nosso papel é ler. É ler. E nem que seja um versículo, um verso por dia. Já basta. Já basta para o Espírito Santo começar a colocar algo no seu coração. E aí ele vai começar a falar, e aquilo vai gerar fruto, e aquilo vai crescer, e aquilo vai crescer. E quando você vê, você está descansando. Você fala, eu não entendi o que era descansar há 2 meses atrás, hoje eu estou entendendo. Uau, obrigada Jesus. É assim, todo mundo acontece assim. O que nós não podemos fazer, o que nós não devemos fazer, gente. Não entendi. Então, tudo bem. Já que eu não entendi mesmo, então deixa. Não faça isso, gente. Porque é isso que o outro lá quer que você faça. Aí você deixa de lado, aí você não lê, você não vai ter a compreensão de quem Deus é, sobre como Deus faz as coisas. Você vai ter sempre a imagem errada a respeito de Deus. E aí você vai viver de forma errada. Porque a gente só vive de forma certa quando a gente conhece Deus. Permaneça. Sabe, a oração de Paulo, traga ela para você então. Paulo orando por mim. Só que então, se a gente quiser crescer um pouco mais, Cristo orou por nós. Uau, gente, que privilégio. Privilégio, que privilégio. Cristo orou por mim e Cristo orou por você, o próprio. Ele orou por nós. Ele orou por nós. Gente,
Que loucura! O Salvador, o Redentor, o Supremo, ele está acima de todo nome. Ele, antes de ir, ele falou: Pai, eu oro por aqueles que ainda nem creram em mim. Que o Senhor cuide deles. Eu não vou estar aqui, então cuida deles. Gente, não. Permaneça nisso. Permaneça. Sabe quando a Bíblia fala? É muito engraçado você ter uma perspectiva certa das coisas. Sabe quando a Bíblia fala vigiai e orai? Não é o pecado. Não tem nada a ver com o pecado. Se tem, não quero saber. Mas sabe quando a Bíblia fala vigiai e orai? Ela está falando vigie com o que você ouve. Vigie com o evangelho que você está ouvindo. Vigie. Porque não é o que sai que te contamina, mas é o que entra. Se a nossa fé é acrescida por ouvir a mensagem de Cristo, a nossa fé também é morta por ouvir uma mensagem errada. Por ouvir pessoas erradas. A gente precisa permanecer na palavra de Cristo. No ensino de Cristo. A gente precisa. Não dá para se bobear. Não dá para falar assim, ai, mas só um pouquinho. Nada de pouquinho. Nada de pouquinho. Ouça a mensagem. Ela vai gerar frutos. Aprenda com o Pai. Mantenha sua confiança em Deus. Deixe Ele te ensinar. Deixe a mensagem dEle gerar frutos em você. Ouça cada vez mais a mensagem de Cristo. Ouça cada vez mais. Não faça como eu falei antes. Não entendeu? Eu vou deixar de lado. Não faça essa burrice. Porque isso é uma burrice daí já. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo, gente. Sabe quando você pega um texto no Facebook, no Instagram, ou enfim, qualquer lugar, e aí você quer entender o assunto, mas daí você não entende. Aí você lê mais uma vez. Não entendi de novo. Lê mais uma. A gente perde tempo lendo 3, 4 vezes para entender o assunto. Porque às vezes não tem nada a ver, é só uma bobeira ainda. Vamos fazer. Vamos ler, gente. Vamos ler. Pega um versículo por dia. Baixe um aplicativo no seu celular de Bíblia. Tem aplicativos. Gente, tem um aplicativo que eu uso. Eu não vou saber o nome, que eu sou péssima nisso. Mas tem um aplicativo que eu uso que é maravilhoso. Ele tem devocional. Você pode escolher o devocional. Aí você faz todo dia, acorda de manhã e lê um versículo. Passa o seu dia pensando, meditando naquele versículo. Não quer fazer devocional? Não faça devocional. Pegue então um capítulo, pegue um livro, pegue Colossenses. Vou ler Colossenses. Leia um versículo por dia, mas tá bom. Mas coloque isso em prática na sua vida. Porque você vai crescer. Você vai aprender. Você vai se desenvolver. O Espírito vai começar a trazer coisas no seu coração. Não precisa de eu aqui, ou da pastora, ou do Guilherme aqui em cima para ensinar vocês. Não é nós que ensinamos vocês. É o próprio Espírito que ensina. A gente só está falando. Mas você pode ir muito bem na sua casa abrir sua Bíblia e ficar assim, uau! Porque isso é fantástico. Você, o Espírito vai falar diretamente com você. Mantenha isso firme no seu coração. Cristo já completou a obra, tudo já foi feito, gente. Tudo é seu. Apenas creia e confie que Ele vai trazer ao natural aquilo que no espiritual já é real. Ele vai trazer. E Ele faz. Ele faz.
Porque multiplicação pão e peixe não é nada natural, gente. Multiplicar para aquele tanto de gente, me desculpa, mas não é natural, não. Acalmar uma tempestade também não é natural, não. É algo sobrenatural. Que foi trazido ao natural. E Ele faz isso na minha vida e na sua vida. Isso é possível na minha e na sua vida. Então, permaneça nisso. Confie que essa seja a sua verdade, enraize isso no seu coração. Essa palavra vai gerar frutos em você. Uma última vez eu vou falar. Cristo já fez todas as coisas. Todas as coisas. Ele resolveu o problema com a doença, o problema do pecado. Ele resolveu o problema da enfermidade, ansiedade, depressão. Ele resolveu todos os problemas. Todas as coisas Ele levou na cruz. Apenas creia e confie e você vai viver isso. Porque é isso que Ele tem e Ele já deu para você. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer pela vida que nós temos. Queremos agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Sua generosidade. Nós queremos, Pai, aprender com Você a descansar. Não queremos passar uma vida inteira cheio de medos, de preocupações, ansiedade, síndrome do pânico. Não é isso que nós queremos. Não queremos passar uma vida inteira escravos do pecado, ou escravos de achismos, ou escravos de pensamentos sobre o que os outros estão pensando sobre nós. Não queremos viver assim. Nós queremos viver a vida que você nos deu. Uma vida livre, uma vida leve, abençoada, cheia de animação, cheia de entusiasmo, Pai. Nos ensina a descansar em você. Que a palavra de hoje venha gerar frutos na nossa vida. Venha gerar frutos e fortalecer o nosso coração. Fortalecer aquilo que está dentro de nós, Pai. E que se em algum momento da nossa semana o inimigo trouxer uma mensagem ou uma palavra ao contrário dessa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar a jogar fora essa palavra que o inimigo plantou no nosso coração. Que a Tua palavra venha prevalecer em nós e não a mensagem do inimigo, e não mais aquilo que o diabo vem colocar no nosso coração. Nós queremos aprender de Ti, confiar em Ti e entregar a nossa vida a Ti. Muito obrigado. Amém e amém.